Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Conheci o amor da minha vida num show do Tim Maia. A gente se gostou tanto que marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Maura era a garota mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Voltei para casa naquela mesma noite e não parava de pensar nela. Na nossa conversa, na nossa ligação instantânea. Fui dormir tão leve, empolgado, que no domingo de manhã bem cedinho me levantei. Lavei a minha moto, limpei meu tênis. Minha irmã era cabeleireira e eu atazanei a vida dela que enquanto a Dagmar não cortou o meu cabelo, eu não a deixei em paz. Tudo em prol ao meu bom encontro. Eu estava empolgadíssimo, o pior, dava 6 horas da tarde, mas não dava 2. Até a minha mãe percebeu a minha ansiedade e me perguntou o que eu tinha. E eu respondi: Mãe, hoje eu vou encontrar a mulher da minha vida. Minha mãe era muito romântica. Vivia sonhando com o amor e acreditava piamente que não ia sair dessa terra sem amar e ser amada. Meu pai tinha pedido a separação, porque, segundo ele, não tinha nascido para ter mulher buzinando na orelha dele. Mesmo gostando da mamãe, ele preferia morar só. Os dois não brigaram. Meu pai nunca atraiu a minha mãe, mas não havia conexão entre os dois, o que era uma pena, porque eles tinham tudo para dar certo. Cheguei alguns minutos antes, estacionei a minha moto e fiquei aguardando a Maura chegar. Eu suava, andava de um lado para o outro e finalmente ela chegou. Honestamente, ela estava bem mais bonita do que na noite anterior. Maura se aproximou de mim, me deu um beijo no rosto e me fez várias perguntinhas para descontrair. Nos sentamos numa mesinha na praça de alimentação no shopping e ficamos conversando. Peguei alguma coisa para a gente comer, beber e fomos nos conhecendo melhor. Soube que a Maura estava cursando medicina e que cuidar do outro era algo que estava na veia da família. Disse também que não tinha tempo para nada e que ter ido ao show do Tim tinha sido um milagre e que raramente ela saía e que estar ali comigo era um bônus. Maura e eu, depois de comermos, fomos pegar um cineminha e sentadinhos lado a lado eu não resisti. Peguei na mão dela e tentei um beijo e, para minha sorte, ela se deixou ser beijada. E, sinceramente, eu nem me lembro do começo e nem do final do filme. Foi tão gostoso, a gente tinha muita química. Quando o filme acabou, Maura disse que precisava ir embora e eu pedi para acompanhá-la, mas ela se negou. Disse que o pai dela era muito rígido e se ela chegasse com alguém, seria um interrogatório sem fim. E para evitar chateação, era melhor eu seguir o meu destino e ela pegaria um táxi. Insisti, mas não obtive êxito. Pedi o número de telefone dela, mas a Maura também não me deu, por conta dos pais que não gostavam que ela se distraía com rapazes e que para eles o melhor seria ela terminar os estudos e depois se envolver com alguém. Mas para eu não ficar triste, ela pediu o meu número e disse que me ligaria, porque estava muito amarrada em mim. Nos beijamos muito antes dela ir embora e quando ela se foi, eu voltei para minha casa. Me apaixonei tanto que eu não parava de pensar na Maura nem por um minuto. Contei para minha mãe como tinha sido o meu encontro e ela vibrou, dizendo que se Deus quisesse, eu seria muito feliz e viveria esse amor na plenitude do que ele era. Mamãe me abraçou, me beijou e disse que estava muito feliz por mim e pela minha irmã, que também estava apaixonada. Eu dormia e acordava pensando na Maura. Ela tomou conta de mim que eu não tinha olhos para mais nenhuma garota.
nem mesmo para Abigail, que era uma garota que eu ficava de vez em quando. Eu estava apaixonado e não achava legal ficar com outra pessoa. Por isso, eu cheguei na Biga e falei que não ia mais rolar. A Abigail ficou chateada, porque ela gostava muito de mim e nunca mais voltou a falar comigo. Maura e eu nos encontramos várias vezes, mas era sempre quando ela podia, na hora que podia. Eu vivia na expectativa do próximo encontro. Chamei a Maura para conhecer a minha família, mas ela falou que não estava pronta ainda, que deixasse a gente ter mais certeza se realmente era aquilo que queríamos. Nessa hora eu fui firme e disse que eu sabia que era com ela que eu queria ficar e que eu estava levando muito a sério as nossas saídas. E se não estávamos juntos ainda, era porque ela não tinha se decidido. E perguntei na cara o que ela sentia por mim. E Maura foi tão afirmativa que eu fiquei emocionado. A minha garota disse que estava me amando como nunca amou ninguém e que por ela a gente estava juntos há muito tempo. Mas é que haviam muitas coisas que impediam que o nosso relacionamento fosse para a frente, mas que ela estava lutando por nós. Eu vi uma lágrima brotar nos olhos da Maura e eu perguntei o porquê da lágrima. E ela disse: "É porque eu te amo de verdade. Eu amo você de tal forma que eu tenho vontade de largar tudo, mas eu não posso fazer isso. Você me entende?" Óbvio que eu entendia Maura, e por isso eu jamais iria pedir para ela jogar tudo pro alto e ficar comigo. Eu não era doido de fazer isso. Cada encontro era a certeza de que a gente se amava de verdade, e por isso acabamos nos entregando. Eu fui o primeiro homem na vida da Maura. E quando a gente ficou abraçadinhos, ela me disse que aquilo que ela fez era uma prova do amor dela por mim. Nós nos amávamos de verdade e levamos esse amor por mais de 6 meses. Maura ainda chegou a ir à minha casa, conheceu a minha mãe e as duas se deram super bem. 2 românticas apaixonadas juntas, quem aguentava? Até meu pai, que era na dele, falou para mim que a Maura era uma moça para casar, e eu achei que era um sinal, porque meu pai nem curtia esse lance de amor, casamento, mas tudo que é bom acaba, e o meu romance com a Maura acabou. A última vez que eu vi a Maura, ela me abraçou tanto, me beijou tanto, disse que eu era e sempre seria o amor da vida dela. Me pediu perdão nem sei do que. Falou que um dia eu entenderia o porquê dela não ter me levado para conhecer a sua família. E eu fui ficando com medo, preocupado. E quando ela foi embora, eu senti que aquele era o nosso último encontro. E foi. Maura nunca mais me ligou. E eu passei meses esperando a ligação dela. E várias vezes deixei de sair com os amigos só para ficar em casa. Caso ela ligasse, eu estaria lá. Infelizmente, o tempo passou e a Maura desapareceu da minha vida, dos meus olhos. E eu senti tanto que o que eu achava que era frescura, quando os meus amigos diziam que estavam mauzão porque a namorada deixou, eu senti na pele. Foi dilacerador, mas a minha mãe, a minha irmã e até o meu pai me deram forças e disseram que alguma coisa tinha acontecido, porque ninguém que ama tanto uma outra pessoa some assim do nada. Me incentivaram a ir na casa dela, mas eu disse que não sabia onde ela morava. Passou 1 ano, 2, e eu precisei mesmo, contra o meu eu interior, voltar à vida. A sair com os amigos, a conhecer gente, garotas. Mas mesmo tentando, eu não conseguia esquecer a Maura. E para piorar, a gente perdeu a linha telefônica. Não sei como, mas a Dagmar não pagou mais as contas e não contou para mim. E quando eu soube do acontecido, eu fiquei bravo.
Briguei e xinguei a minha irmã, que até a minha mãe precisou pela primeira vez falar duro comigo, me colocar na linha, e só assim eu me aquietei. Saí com algumas garotas, mas relacionamento sério não era mais o meu forte, porque no fundo eu ainda tinha esperança da Maura voltar. Nesse tempo, aconteceu que a minha mãe começou a fazer dança de salão. E toda hora eu via minha mãe nos passinhos. Pegava na minha mão, fazia eu girá-la de um lado para o outro, com um sorriso lá na orelha. E eu senti que não era só a aula que a deixava feliz, mas tinha algo mais. Mas a mamãe garantiu que a alegria mesmo era porque ela estava fazendo algo que gostava muito. Acompanhei a minha mãe nas aulas algumas vezes, mas dança de salão não era para mim. E quando eu deixei de acompanhá-la, o meu pai me deu uma bronca. Disse que eu tinha que ficar de olho na minha mãe. Onde já se viu depois de velha querer dançar? Não sei, mas senti ciúmes da parte dele e reparei que enquanto a minha mãe não chegava, ele não ia para a casa dele. E quando a mamãe pontava na porta, ele dizia: "Deixe eu ir, porque a enjoada já chegou." Dona Josélia andava muito empolgada e eu aproveitei para perguntar se era o tal do amor, mas ela falou que ainda não. Mas quem sabe? Aquele quem sabe deu a entender que ela estava de olho em alguém. Por isso, corri e contei pro meu pai. Nossa, ele virou uma arara. Não gostou nem um pingo de saber que a ex-mulher estava se interessando por outro. Existem coisas que acontecem na nossa vida para poder nos fazer sair do lugar, nos mover. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu pai. Quando ele sentiu que estava perdendo a mamãe, ele correu atrás do prejuízo e se matriculou. Entrou para a mesma turma de dança de salão e os dois iam e voltavam juntos. Só que agora eles conversavam, riam e quando voltavam das aulas, ainda ficavam até tarde conversando na cozinha. E um dia eu perdi o sono. Já era mais ou menos umas 4 horas da manhã. A minha casa estava um silêncio total. E eu me levantei, fui até a cozinha tomar uma água. E quando eu entrei na cozinha, eu vi o meu pai e a minha mãe se beijando. Que eu tomei um susto e falei: "Que é isso?" Os dois não sabiam para que lado corriam. Meu pai ficou vermelho e minha mãe dizendo que não era nada daquilo. Dagmar se levantou assustada e perguntou o que estava acontecendo. E eu falei que o pai e a mãe estavam se beijando. Mas o bom disso tudo é que o amor da minha mãe estava na frente dela o tempo todo e do meu pai ao seu lado. Os dois reataram e formaram um casal mais lindo que eu já vi. Eles eram outros, saíam juntos para dançar e estavam sempre de bom humor. Quanto a mim, continuei na mesma, vivendo do amor do passado. Até que um dia eu recebi a ligação de um homem, perguntando se eu fazia restauração em automóvel antigo. E eu disse que era a minha especialidade. Segundo o homem, um amigo que já tinha feito um serviço comigo me indicou. Só que ele morava longe e eu precisava ir até a casa dele para avaliar o automóvel e passar o orçamento. Peguei o endereço e me desloquei no dia seguinte para a Zona Sul. Fui recebido pelo seu Álvaro. Ele me levou na garagem onde estava o automóvel. E eu me deparei com um Dodge Magnum branco. O carro estava completamente detonado, enferrujado, bem judiado. E o seu Álvaro falou que aquele carro era dele, mas que estava na casa do irmão. E quando ele foi buscar o automóvel, se deparou com aquela lata velha. Mas ele queria o carro de volta. Por isso conversou com o colega e ele garantiu que eu era o melhor nessa área. Inclusive,
Ele viu a pintura que eu fiz no carro do colega e por isso me ligou. Me ligou somente porque confiou no meu trabalho. Eu agradeci pela confiança e no meio da nossa conversa fomos interrompidos por um empregado que disse que tinha uma ligação para ele. Seu Álvaro me pediu licença e falou para eu ficar à vontade, que ele já voltava. Fiquei ali avaliando o carro, abrindo as portas, o capô, abaixei para ver como estava o carro por baixo. Eu estava fazendo o meu trabalho, quando eu ouvi uma voz que para mim era bem familiar. Eu fiquei em pé, aguardando aquela voz chegar mais perto. E quando a moça entrou de óculos escuros, camiseta branca, calça branca, cabelo preso num rabo de cavalo, eu a reconheci imediatamente. Era ela, era a Maura, a garota que eu amava. Maura, quando me viu parado na garagem da casa dela, nem acreditou. Ela me deu um sorriso, chegou bem perto de mim, perguntou o que eu estava fazendo ali, e eu contei que tinha sido indicado para fazer um orçamento no carro do seu Álvaro, que por sinal era o pai dela. Maura ficou tão feliz em me ver. Eu tentei dar um abraço, um beijo, mas ela se esquivou e de repente mudou. O sorriso do rosto foi desaparecendo e quando eu olhei direito, eu vi uma aliança na mão dela. Maura até tentou disfarçar, mas não conseguiu, porque eu já tinha visto e perguntei: "Você está noiva?" Maura tentou desconversar, mas não teve jeito. Ela acabou falando que estava noiva e prestes a se casar. Na hora eu senti como se eu tivesse ganhado um soco no estômago. Quase me faltou o ar, eu fiquei sem graça. Mas a Maura falou que a vida era assim e que muitas vezes a gente não tinha o controle. Me pediu perdão e antes que a gente terminasse a conversa, o seu Álvaro voltou. E quando nos viu conversando, ele disse todo animado que eu era o rapaz que ia dar jeito no carrinho dele. Nos apresentou e falou com muito orgulho que aquela era a filha amada dele e que estava prestes a se tornar a mais nova doutora da família. Eu tentei disfarçar, mas como eu sou ruim nisso, até o homem percebeu e perguntou se eu estava bem. E eu falei ao meu estômago. Seu Álvaro me fez várias perguntas. Perguntou onde estava doendo e eu me senti um ridículo porque eu tive que ficar inventando dor onde não existia. Ele me pediu para eu passar rapidamente num gastro, porque a saúde era algo que a gente tinha que sempre estar atento. Maura foi embora e eu fiquei. Falei por cima o que o carro precisava fazer, mas para uma avaliação mais profunda, eu ia precisar transportar o carro até a minha oficina. E ele topou, dizendo que confiava em mim. O reencontro com a Maura foi sufocante para mim. Eu fiquei mal e toda hora que eu me lembrava da aliança no dedo, o meu coração me beliscava por dentro. A Maura estava noiva com um cara que não era eu. Como ela teve coragem? Dizia que me amava, que lutaria por nós, que eu era o homem que ela mais amava. A Maura era igual a todas, não valia nada, era uma mentirosa, desonesta. Eu sei que eu mesmo caí de língua na Maura, xinguei tanto ela por dentro e prometi não querer mais saber dela. Poxa, mesmo tendo passado tanto tempo, ela ainda estava aqui dentro de mim. O cheiro dela, o toque, a maciez das mãos. Eu lembrava dela inteirinha. Guardei todo o meu amor só para ela. Por quê? Por quê? Não vi com bons olhos o nosso reencontro. Para mim,
Aquilo só serviu para me desestruturar, me deixar triste. Era melhor ter apenas as boas lembranças do que a atual. Passei muitos dias revirado por dentro, porque a gente fica, mesmo não querendo, o pensamento me levava até ela outra vez. O carro do seu Álvaro já estava na minha oficina, quando ele apareceu para ver como estava o andamento. Ele estava muito ansioso e, por isso, acabou se deslocando lá de longe só para matar a curiosidade. Mas o mais interessante é que a Maura veio junto. Ela estava linda como sempre. E os rapazes que trabalhavam comigo disseram: "Que avião, hein, a filha do homem?" E eu, com raiva, falei: "Respeita a moça, ela é noiva." Os dois ficavam me olhando explicar os procedimentos que estavam sendo feitos, e assim como eles tinham uma linguagem técnica, eu usei de todas que eu conhecia, só para parecer bem mais inteligente. E como eles não sabiam nada do que eu estava falando, o seu Álvaro me perguntava: "Isso funciona como? Para que serve aquilo?" Eles ficaram na minha mão. Juro que eu tentei não olhar para a Maura, mas era impossível. Ela fazia de tudo para chamar a minha atenção. E até o pai dela percebeu e falou: "Filha, assim você distrai o rapaz." Antes deles irem embora, seu Álvaro me deixou um cheque como adiantamento e disse que assim que eu terminasse o serviço, o dinheiro estaria na mão. Ele iria dar nota em cima de nota. O pai da Maura era um bom cliente, não pechinchava e ainda valorizava o meu serviço, sem contar que prometeu me indicar um monte de gente. Os dias se passaram e numa sexta-feira, por volta das 18 horas, eu vi quando um carro parou na porta da minha oficina. Eu já estava fechando, os rapazes já tinham ido embora e, de repente, a Maura surgiu como um anjo no meio do meu local de trabalho. Lá da entrada, ela perguntou se eu tinha um tempinho e que ela gostaria muito de conversar comigo. A princípio eu estava áspero, arredio, mas ela me pediu para abrir o coração e não ser tão duro, porque ela não queria e nunca quis me magoar. Mas eu não dei confiança e deixei a Maura falando sozinha. E quando ela viu que eu não queria conversa, a mulher da minha vida deu meia volta e já estava entrando no carro para ir embora. E daí eu vi que ela não estava de brincadeira. Eu corri atrás e falei: "Espera! Eu quero conversar também." Entramos e eu fechei a porta. Tivemos uma longa conversa e a Maura me contou que quando me conheceu já namorava o noivo, mas que se apaixonou de verdade por mim e que esse noivado dela era mais por interesse do que por amor. Era um pacto que os pais fizeram e que tanto ela quanto o rapaz não se gostavam, mas os dois não tinham como ir em contra. O casamento dela estava marcado para o final do ano, mas que, sinceramente, pela primeira vez, depois que ela me reencontrou, estava decidida a não cometer aquela loucura, mesmo que iria deixar muita gente abalada. O que ela não podia mais era ser infeliz por causa dos outros. Eu senti verdade na Maura. Ela pegou em minhas mãos e ficamos de mãos dadas. Ela começou a chorar, dizer que nunca deixou de me amar e que pensava em mim todos os dias e que muitas vezes pensou em ligar, mas sabia que fazer aquilo era me enfiar numa enrascada. Maura pediu uma chance e disse que iria lutar por nós, mas que eu tivesse paciência. E eu falei que iria ter, porque era com ela que eu queria ficar. Nós nos beijamos e eu me senti como
da primeira vez que eu a beijei. Passamos a nos encontrar mais vezes. Terminei o carro do seu Álvaro, ele fez o pagamento conforme o combinado. Eu estava crendo que a Maura iria ficar comigo e que nada mais iria nos afastar. Era amor para a vida toda. Mas quando dezembro chegou, a Maura disse que não ia dar mais para a gente continuar e que o casamento iria acontecer. Sem muitas explicações, a Maura sumiu outra vez da minha vida. Só que dessa vez eu jurei que a esqueceria para sempre. Quando chegou o dia 27 de dezembro, eu fiquei muito mal. E pela primeira vez em minha vida, coloquei álcool na boca. Eu bebi do dia 27 até o dia 29 sem parar. Eu queria esquecer aquela data, a data do casamento da Maura. Eu sei que eu tomei um porre tão grande que eu tive miragem. Eu vi a Maura comigo do meu lado, dizendo para mim que tinha conseguido se libertar, que eu era o amor da vida dela. Eu via e ouvia a Maura sentada na cozinha da minha casa, conversando com a minha mãe e o meu pai. Mas eu estava tão bêbado que ao mesmo tempo que eu a via, eu também me via no quintal, na rede, deitado no chão com o meu cachorro me lambendo. Mas o dia 30 eu acordei com uma baita dor de cabeça, enjoo, boca seca, que me levantei com muitas dificuldades e prometi ali que nunca mais colocaria uma gota de álcool na boca. Fui para a cozinha fazer um café. Era mais ou menos umas 7:30 da manhã. Eu queria um café amargo, sei lá, qualquer coisa para tirar aquele mal-estar de mim. Quando a minha mãe apareceu, ela perguntou como estava e eu respondi: péssimo. Mamãe me abraçou, me beijou e perguntou se tinha valido a pena todo aquele embriago. E eu respondi: nem um pouco. E ela: vai beber outra vez? E eu: jamais. Essa foi a primeira e a última. Torci para aquele dia passar rápido, porque eu estava horrível por dentro. Fiquei no meu quarto o dia inteiro, de janela fechada, luz apagada. Minha cabeça estava doendo demais e eu acabei dormindo. E fui acordado com a Maura sentada na minha cama, fazendo carinho no meu braço. Eu tomei um susto tão grande e perguntei o que ela estava fazendo ali. Na verdade, eu pensei que fosse um sonho, mas não era. A Maura estava em carne e osso, bem sentada na minha frente. Maura disse que tinha feito a escolha dela e que não se casou e nem aconteceu a festa, porque no dia 24 mesmo, ela rasgou o verbo. O pai e a mãe que não se conformaram e queriam obrigá-la a se casar. Mas o noivo aproveitou também para dizer que não queria continuar. Foi uma confusão entre as famílias e, mesmo sabendo as consequências dos atos, ela foi firme. Maura saiu de casa e estava de mala e cuia na minha casa, e que também não iria cursar medicina porque nem era o sonho dela. Maura foi ousada em brigar pelo verdadeiro amor. Ela ficou morando um tempo na minha casa, mas logo a avó dela mandou buscá-la e a gente ficou namorando por 1 ano. Depois noivamos, tudo na simplicidade, e no dia 10 de fevereiro ela se tornou a minha esposa. Maura se formou em publicidade e foi trabalhar numa agência. Tivemos 2 filhos, Raí e Luana. Os pais da Maura, depois de um tempo, foram se achegando e colocando a mágoa de lado, e conseguimos conviver em família, e eles me aceitam bem. Estamos juntos há mais de 30 anos
e tudo que a gente viveu foi marcante para nós até hoje.